Oi, meus amores do sexto ano. Tudo bom com vocês? Eu espero que sim, eu espero que estejam bem, espero que estejam se cuidando, estudando também. Então, na aula de hoje, nós vamos fazer correção das atividades do livro de vocês, tá ok? Então, peguem o livro de atividades, tá? Na página 74, nós vamos começar a primeira questão. Observe as figuras e responda ao que se pede. Bom, vamos olhar aqui. Letra A, vamos dar uma olhadinha. Letra B, também vamos dar uma olhadinha, né? Letra C, é um círculo, né? Na letra D, temos umas linhas. Na letra E, temos um quadrado com um buraco. Então, a pergunta é a seguinte: quais dessas figuras são polígonos? Justifique sua resposta. Bom, se a gente for analisar, lembrar dos conceitos de polígono, ver tudo direitinho, né? Dá pra gente ter uma ideia de qual será a resposta. Então, vamos ver. Somente a alternativa A. Por quê? Porque é a única figura não vazada, fechada e formada por segmentos de reta que não se cruzam. Bom, a letra A a gente já viu que é a resposta correta, ok? Então, vamos ver aqui na letra B por que não é. A letra B é digamos assim, uma meia-lua, né? E tem partes arredondadas. Então, não é considerada polígono. A letra C é pelo mesmo motivo, porque temos um círculo. O círculo não é um polígono. Na letra D, ele tá uma figura aberta, então não é também um polígono. E na letra E, ele tem um buraco, digamos assim, né, no meio. Então, não pode ser um polígono, certo? Segunda questão, ainda do livro de atividade. Bom, essa segunda questão, ela é, digamos, que pessoal, porque vai depender do desenho de vocês, e então eu não posso dizer, é assim, é assado, mas contanto que, na letra A, desenhe 3 polígonos, um com 3 lados, outro com 4 lados, outro com 5 lados. Em seguida, escreva o nome deles. Então, respectivamente, os nomes vão ser triângulo, quadrilátero e pentágono. Qualquer forma dos desenhos que os alunos fizerem, ou seja, vocês fizerem, desde que tenham, obviamente, o número correto de lados e sejam fechados, ok? Não vazados e formados apenas por segmentos de reta. Então, na letra B, desenhe um hexágono e um pentágono. Indique com letras os vértices de cada um deles. Então, novamente aqui, aceite qualquer formas dos desenhos dos alunos, desde que tenham o número correto de lados e sejam fechados, não vazados e formados apenas por segmento de reta. Todos os vértices devem ser indicados com uma letra maiúscula de nosso alfabeto, sem repetição. As letras utilizadas devem seguir preferencialmente a ordem alfabética. Exemplo, M, N, O, P, Q. Tá? É só um exemplo também. Letra C. Qual a relação entre o número de lados e o número de vértices de um polígono? O número de lados de um polígono é igual ao número de seus vértices. E na letra D, desenhe 2 quadriláteros diferentes e escreva o nome de cada um deles. Indique com letras os vértices e os segmentos de retas que os compõem. A resposta dependerá dos desenhos feitos por vocês, tá? Então, se vocês quiserem estar me mandando para eu corrigir, também já podem, ok? Na página 75, terceira questão. Classifique os triângulos a seguir de acordo com as medidas de ângulos e de lados. Temos a letra A, B e C. Na letra A, qual vai ser o nome dele? Ele é um retângulo isósceles. Por que isósceles? Porque ele tem 2 lados iguais e um diferente. E tem um ângulo reto. Na letra B, é um acutângulo equilátero. Bom,
acutângulo, por conta dos ângulos serem menores que 90 graus, e equilátero, por ele ter 3 lados exatamente iguais. Então, acutângulo, equilátero. E na letra C, nós temos um obtusângulo escaleno. Obtusângulo, porque ele tem pelo menos um ângulo maior que 90 graus. E escaleno, porque todos os lados do triângulo têm tamanhos diferentes. Quarta questão. Observe o polígono abaixo e responda às questões. Na letra A, qual o nome desse polígono? Bom, vamos ver quantos lados ele tem para a gente saber o nome dele. 1, 2, 3, 4, 5. Então, se ele tem 5 lados, ele é um pentágono. Na letra B, quantos lados ele tem? Bom, a gente acabou de contar os lados, né? Então, ele tem 5 lados. E na letra C, quantos vértices ele tem e quantos ângulos? Bom, vamos lá. Ele tem 5 vértices e 5 ângulos, tá? Não precisa dizer o valor dos ângulos. Quinta questão. Observe o polígono abaixo. Tá, nós temos o polígono A, B, C, D, E, F. Ok. Quantos ângulos internos esse polígono tem? O que é ângulo interno? É aquilo que está dentro do desenho. Então, quantos ângulos ele tem? Vamos lá. No A ele tem um, no B ele tem outro, no C ele tem outro, no D ele tem outro, no E ele tem outro, no F ele tem outro. Então, são A, B, C, D, E, F. Então, esse polígono tem 6 ângulos internos. Na letra B, quantos segmentos de reta esse polígono tem? Então, quantos segmentos? Esse polígono tem 6 segmentos de reta, ok? Que são as 6 partezinhas dele. Letra C. Quantos ângulos internos obtusos esse polígono tem? Esse polígono tem 3 ângulos internos obtusos, ou seja, que são maiores que 90 graus e menores que 180. Então, são 3 apenas, tá? Ainda do livro de atividade, tá? Na página 75 e 76. Sexta questão. Indique as afirmações a seguir são verdadeiras ou falsas, corrigindo as falsas. Tá, vamos aqui analisar. Letra A. Em todo polígono, o número de lados é igual ao número de vértices. Isso é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Sempre, todo polígono, o número de lados é igual ao número de vértices. Na letra B, é possível construir um polígono com 2 lados? Falso. O polígono com menor quantidade de lados é o triângulo, ou seja, com 3 lados. Então, menores que isso não existem. Na letra C, o losango é também um triângulo? Falso. O losango, na verdade, é um quadrilátero, portanto, não pode ser um triângulo. Letra D. O polígono que tem 8 lados é o heptágono. Verdadeiro ou falso? Falso. O polígono que tem 8 lados é o octógono. O heptágono tem 7 lados. Essa é a diferença. Vamos aqui para a próxima questão. Sétima questão. Complete a tabela com os números de vértice, o número de ângulo e o nome do polígono. Vamos aqui à nossa tabela. Pronto. Nós temos aqui o polígonos de 10 lados, 7 lados, 9 lados, 12 lados, 20 lados. Vamos começar aqui, né? O de 10 lados, quantos são os seus vértices? São 10. Qual o número de ângulos? São 10 também. E qual o nome desse polígono? É o decágono. Próximo. 7 lados, então vão ter
7 vértices, o número de ângulo também vai ser 7, e o nome do polígono é heptágono. De 9 lados, número de vértices 9, número de ângulos 9 e o nome é eneágono, ok? Vamos para o 12. 12 lados vai ter 12 vértices, número de ângulo 12 ângulos e o nome dodecágono. E por último, e não menos importante, o 20. Já sabemos que vai ter 20 vértices, 20 ângulos e o nome dele é diferentinho, mas é bem facinho de lembrar. Icoságono, ok? Tinha algumas crianças que não responderam porque não sabiam. Então, o de 20 lados, o nome dele é icoságono, ok? Bem simples a questão, bem rápida de se fazer, tá? Então, vamos para a próxima. 8ª questão. Leia o texto a seguir. A matemática e a arte nunca estiveram em campos antagônicos. Desde sempre caminharam juntas, aliando razão e sensibilidade. Pode-se observar a influência mútua de uma sobre a outra, desde os primeiros registros históricos de ambas. Essas duas áreas sempre estiveram intimamente ligadas, desde as civilizações mais antigas, e são inúmeros os exemplos de sua interação. Observe alguns trabalhos de pintores que se inspiraram na matemática, utilizando basicamente polígonos na composição de suas obras. Em cada caso, identifique os polígonos predominantes e escreva seu nome. Vamos começar aqui pela letra A. Bom, na letra A a gente está analisando, né? A gente já vê que tem um quadrado bem grande aqui, tem um preto, laranja. Então, nessa figura, nós temos quadriláteros, que são quadrados, e retângulos. Ele basicamente usa quadrados e retângulos, todos ambos quadriláteros, tá? Então, letra B. Na letra B nós temos o quê? Nós temos quadriláteros, que são os quadrados, e os paralelogramos, tá? Que tem alguns aqui. E vários triângulos. Tem um paralelogramo, eu acho, deixa eu ver, deixa eu analisar aqui junto com vocês. Acho que eu só vi um paralelogramo aqui, mas tem, e tem triângulos também, vários triângulos. E na letra C nós temos o quê? Nós temos quadriláteros, que são quadrados e retângulos. E também temos um pentágono, certo? Então, basicamente nessas figuras são isso, tá? Então, agora vocês vão para o livro didático de vocês, o volume 2, tá? Na página 63, ok? Vamos lá. Primeira questão. Observe a figura abaixo. Tá, vamos observar aqui, né? Na letra A diz o seguinte: quantos polígonos você consegue identificar nessa figura? Então, vamos lá. Ó, um retângulo, um triângulo, 2 octógono, 3 quadrado, 4 losango, 5 trapézio, 6 pentágono, 7 hexágono, 8 paralelogramo, 9 esse mais 10, essa seta 11 e a estrela 12. Então, quantos polígonos tem? 12 nessa figura. Lembrando que o coração, o círculo e o elipse não são considerados polígonos, pois contém partes arredondadas, então não são considerados polígonos. Ok. Letra B. O polígono que tem o maior número de lados é formado por quantos segmentos? A resposta é 12. Vocês sabem identificar qual é? Isso mesmo, é esse desenho que forma o mais.
ele tem 12 segmentos, então é ele que é o maior no caso. Letra C. Quantos são os polígonos convexos dessa figura? Apenas 9 deles, tá? Não são todos que são convexos. Lembrem a definição de convexo, tá? Segunda questão. Considere um polígono convexo A, B, C, D, E, F. Letra A. Quais são os lados desse polígono? Tá, vamos analisar o polígono aqui. Todo mundo já viu, né? Então, vamos listar quais são os lados desse polígono. AB, BC, CD, DE, EF e, por último, FA. Faz diferença eu escrever AF ou FA? Não. É o mesmo exemplo, tá? É o mesmo lado do polígono. Letra B. Quais são os ângulos internos? Temos o A, B, C, D, E e F. Então, é o seguinte, por quê? Por que eles têm esse chapeuzinho aí na cabeça deles? Justamente para identificar em qual ponto o ângulo está localizado. Nesse caso, é em todos os pontos desse polígono, ok? Então, quando eu tenho um ângulo, eu tenho que identificar o ponto com o chapeuzinho, por isso todos eles têm. Terceira questão. Escreva o nome dos polígonos que podem ser identificados nas faces das embalagens a seguir. Então, vamos ver aqui a letra A. Vamos analisar, dê uma olhada, contem. Então, eu tenho um hexágono e quadriláteros, ok? Quadriláteros, tia, por que quadriláteros? Quadriláteros é a bordinha da caixa, porque se você analisar, parece um retângulo. Então, nós temos o hexágono, que é o formato da caixa, e o quadrilátero, que são as bordas da caixa. Na letra B, quais são os polígonos que podemos identificar? Nós temos triângulo e quadriláteros. Bom, vocês podem olhar aqui para o lado da caixa, que lembra um triângulo, tá? Essa parte da frente da caixa, que lembra um retângulo, e a parte de trás também da caixa, se vocês observarem, ela tem um formato de um retângulo também. Então, são essas as duas figuras. Na letra C, nós temos apenas quadriláteros, ou seja, retângulos. Toda a caixa é formada por retângulos, desde a tampa até as bordas da caixa, ok? Página 64, livro didático, volume 2. Quarta questão. Considere que a malha a seguir é formada por triângulos equiláteros. Tá? Nós temos aqui a letra A, B, C, D, E, F. Observando os polígonos, responda às questões propostas. Letra A. Qual das regiões tem maior número de lados? Vamos analisar, né? É o polígono E, porque se vocês observarem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados. Então, ele é o maior. Letra B. Quais são os polígonos que têm todos os lados com a mesma medida? Os polígonos A, B, C, D e F, ou seja, todos os polígonos. Letra C. De acordo com o número de lados, qual é o nome de cada polígono? Vamos começar aqui pelo polígono A. O polígono A, nós já sabemos que é um triângulo. O polígono B é um heptágono, pois ele tem 7 lados. Letra C, nós já sabemos também, se vocês analisarem e lembrarem, é um hexágono. Letra D, ele é um quadrilátero e também tem outro nomezinho especial, também pode ser chamado de trapézio. Na letra E, nós temos um octógono. Como a gente já contou, né, para a letra A, ele tem 8 lados, então octógono. E letra F, nós temos um
quadrilátero, também conhecido como losango. Quinta questão. Observe a representação de duas placas de regulamentação de trânsito, cuja sua finalidade é comunicar aos usuários condições, proibições, restrições e obrigações no uso das vias. Escreva o nome do polígono que podem ser associados a cada placa. Bom, na primeira placa, nós temos o pare, né? Vamos aqui para a letra A. Na placa A, ele parece o quê? Um polígono octógono, que tem 8 lados. No B, na placa B, né? Parece um triângulo, exatamente. Então, vamos responder a questão. Qual é o significado de cada uma dessas placas de trânsito? Então, vocês podem pesquisar na internet, deve ter os significados, ou se alguém da sua casa tiver uma habilitação, também poderá saber. A placa A significa que o motorista deve parar, né? Tem um nome bem grande, pare, então é para parar. Já a letra B é que o motorista deve dar a preferência. O que é isso, tia? Dar a preferência. É quando você está em duas vias e que você tem que deixar primeiro a outra pessoa passar. Se vocês lembram, por exemplo, num cruzamento ali da Caramuru, né, que é onde tem os sinais, por exemplo, você naquele momento dá preferência para outras pessoas passarem também por conta do sinal, mas é mais ou menos isso que significa, dar preferência. Então, por hoje era isso, meus amores, muito obrigada, espero que vocês tenham entendido, tenham respondido tudo certinho. E não se esqueçam, fiquem em casa, se cuidem bastante. Eu tô com muita saudade de vocês. Então, beijo e até a próxima. Tchau!